Nós vamos falar agora a respeito de pecuária bovina de corte, vamos falar de gado magro, gado gordo, o que aconteceu em 2025, as expectativas para o primeiro trimestre. E quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que participa desta edição aqui no canal do Boi. Ronald, obrigado por estar conosco mais uma vez. E olha, eu vou começar te perguntando, né, fazendo um mexidão, né, no que aconteceu em 2025, né, dos fatos que marcaram a pecuária, que passa por um abate de fêmeas muito alto ainda no primeiro semestre, passa por tarifaço, passa também por comercialização e exportação muito forte. O que marcou a pecuária bovina em 2025? Uma boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Só não passou esse ano o preço do ano passado, né, Fabiano? O boi gordo não foi, Fabiano. Mas a gente abre aqui, acho que é até um questionamento de muitos boiadeiros, e recentemente eu li uma visão do mercado pecuário, que é o mercado pecuário é lento. Apesar das decisões da fazenda, muitas vezes ela não ser lenta. O colaborador que eu tenho que pagar todo mês, a cerca que eu preciso olhar toda semana para ver se não quebrou um arame, o pneu do trator que vai deteriorando dia após dia e eu vejo aquilo, é meu silo que ele está acabando porque a seca chegou, a seca começou. Mas o preço do boi a gente não viu uma melhora em reais especificamente. Porque se eu volto a um ano atrás, a arroba em dólar teve melhora, tá bom? Mas a gente tinha um dólar de 6,10, 6,5 naquela virada do 24 para o 25. Não sei se você lembra, o dólar no janeiro de 2025, ele chegou a estar próximo a 6,10, 6,15 em algum momento. A nossa arroba, no novembro, até o meados do dia 18 de dezembro de 2024, a nossa arroba caiu 20, 25 reais após o boi ter batido os 345, 350 reais. Então, se a gente pega a nossa arroba no mundo e a variação da arroba no mundo, a gente ficou para trás. A arroba brasileira, no ano de 2024, ela foi o mesmo valor da arroba australiana. Era o momento de nós, pecuaristas, que quisesse mudar de atividade, indo para outro país, vender o boi aqui e comprar boi na Austrália. Só que o boi na Austrália valorizou de um ano para o outro aproximadamente aí, se a gente for colocar aí na linha, 40%. Quanto o boi brasileiro, se eu olho ele em reais, ele teve uma leve valorização no médio Brasil de 5%. Então, o ponto que nos traz aqui é a Nova Zelândia teve valorização, o Paraguai valorizou, o Chile valorizou, a China teve a valorização interna do boi, a Argentina também, o Uruguai, a Colômbia, os Estados Unidos, que foi um país que valorizou menos no setor junto com a Nova Zelândia, valorizou 18%. Então a cadeia viu o boi gordo não tendo preços melhores. E hoje, quem está fazendo uma recria e quem está fazendo uma engorda, Fabiano, me liga com frequência. Ronald, cadê o boi de 350? Cadê o boi de 340? Que eu não vejo chegar. Porque a reposição subiu. O bezerro subiu 480, 500 reais desde novembro de 2024, desde dezembro de 2024. Era um bezerro de 2.700, 2.800 no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. Esse bezerro hoje já é 3.060, 3.070 reais. O boi magro também subiu. Hoje o boi magro é 345, 350, 360 reais. Então a gente deve ter sim uma melhora nesse boi para o ano de 2026, coisa que a gente não observou no ano de 2025. Apesar de preço firme, não teve preços melhores para justificar o preço do boi magro hoje, para justificar o preço do bezerro de hoje. Ronald, é claro que o que eu vou perguntar é algo muito, não diria pessoal, mas é personalizado de cada projeto pecuário, de cada pecuarista, o custo de produção dele, né, e a margem que ele teve. De um modo geral, se a gente olhar para a média do pecuarista brasileiro, que viu tudo isso acontecer, ele viu o custo do gado magro ficar mais alto, principalmente, né? Talvez a parte nutricional tenha facilitado um pouco, mas o que a maior parte da formação de preço, de custo, é claro que é o gado magro, é o boi magro, é o bezerro. Então ele viu esse preço subir. As margens de 2025 foram inferiores a 2024? No primeiro semestre, não. No segundo, sim. A margem do segundo semestre foi... Por quê? O boi de 2024, a gente teve, até meados de julho, um boi de 245, 235, em algumas regiões, 225. Se você olhar o gráfico no ano passado, a gente teve aquele boi subindo 80 reais, 70 reais, em algumas regiões até 100 reais por arroba, de julho até novembro para dezembro. Agora, a conta do boi que foi colocado no confinamento, no mês de julho, no mês de maio, no mês de agosto, era um boi magro com preço muito interessante e o boi futuro com preço muito melhor. Então, para quem fez a sua gestão de risco, e hoje, Fabiano, fica aqui essa mensagem, 70% do boi que vai para o boitel, que vai para os grandes confinamentos, ele é travado a termo, ele é travado com operação em bolsa, ele é feito aí contrato antecipado.
Então a gente teve o boi de 350 na bolsa por vários meses. O boi de novembro teve boi de 350, o boi de dezembro também, e o boi de outubro teve 345. Então, para quem fez a sua trava, a rentabilidade é melhor. Mas quando eu olho de forma geral, o pequeno e o médio que nos assiste não é melhor. Pensando na recria e na engorda, tá bom? Agora, o cara da cria, sim. E aí eu falo pro meu pai, eu falo para quem tá no Pantanal, para quem está no Parazão, para quem está na Rondônia, no Acre, no Maranhão, no Tocantins, no norte do Goiás, o criador de bezerro, esse sim teve margem líquida melhor do que o ano de 2024, porque o bezerro não recuou. O bezerro não deu um momento de fôlego. Nós tivemos os Estados Unidos taxando nós, fora das compras, por 3, 4 meses, diminuiu o nível de compra. Nós teve a China com bastante incerteza, mas o cara da cria, o cara da recria, nós não viu esse preço segurando. Talvez aqui mora um ponto de atenção. Será que é porque a negociação da cria, da recria, ela é feita de pecuarista para pecuarista e quem manda nesse mercado é a oferta e demanda? Quem manda nesse mercado é a batida do martelo, é o sentimento de se tenho mais oferta de forragem, eu vou sair para compra? Será que é um sentimento que o bezerro está subindo e outros, ou a cadeia da soja começa cada dia mais a entrar também na pecuária e aí começa a demandar mais bezerro e tem uma oferta menor, porque o abate de fêmea vem aumentando, apesar do seu desfrute ser melhor? Hoje, saiu um número aí ontem saiu um número do IBGE que o abate de animais macho e fêmea, a carcaça batida, ela é maior do que foi em 2024, é maior do que foi em 2023. Então é sinal também que a gente tem uma eficiência produtiva melhorando. Mas, de forma geral, as cadeias do boi que é passado aí, ela está segurando. O preço do boi hoje, Fabiano, isso nos preocupa, porque há muito burburinho no mercado e a gente não vê isso de fato. O pequeno e médio pecuarista da recria e da engorda, ele precisa cada dia mais buscar uma gestão fora do confinamento, fora dos boitel, fora dos frigoríficos, porque senão ele está ficando fora desse contrato a termo. Eu fechei um contrato a termo essa semana com um cliente, que ele é São Paulo, ele está em São Paulo, o preço de São Paulo, do indicador da Tago, mais 3%. Só que esses 3% não vai para o indicador, Fabiano. Agora você imagina o cara que tem 300 boi, 200 boi, que está nos assistindo, que vai para as férias de final de ano agora, que vai tirar um descanso, vendo eu falar isso. Olha, você está dizendo que é um boi São Paulo 320 mais 3%? É isso aí. É o contrato dele para o próximo ano. Então isso preocupa, você concorda? Porque esse cara que está fazendo esse contrato tem uma gestão. Mas o que não tem vai morrer no indicador, aí vai morrer no boi balcão. E aí a gente perde muitas vezes essa gestão. Então acho que traz esse ponto aqui que o que a gente aprendeu esse ano. O Boi Futuro, por várias vezes, deu oportunidade de ter margem líquida no segundo semestre, melhor do que foi no ano passado. Mas muitos não aproveitou, então viu a conta. Alguns aí até falou aqui, Fabiano, que é o boi renda fixa. É o boi que pagou 3% ao mês, 4% ao mês. Eu vi aí, meu amigo, o boi até entregando 5% ao mês em 90 dias. Então é 15% de rentabilidade na engorda teve esse ano. Ronald, para encerrarmos e até para pegar o gancho de como que esse pecuarista ele tem negociado, porque aqui no Mato Grosso do Sul, e aliás, todos os programas que eu faço aqui no canal do Boi, onde eu falo sobre pecuária, quando eu falo de cotação, eu falo essa cotação, e quando eu tenho informação de mercado, de como que os amigos pecuaristas comercializaram, eu falo assim, teve negócio até tanto, né? Tem informação de negócio até tanto, porque isso é muito importante para que os demais enxerguem. A gente fica até como mentiroso, né? Exato. Porque a gente fica até como mentiroso muitas das vezes. As pessoas têm que enxergar que isso tem acontecido. Então, o pecuarista que fez a termo, pecuarista que usou a bolsa, usou a B3, pecuarista que conseguiu fazer essa gestão, ele travou, ele fez negócio a 345, aqui no Mato Grosso do Sul, até R$350 esse ano de 2025, né? E é um fato, né? A gente conhece alguns que conseguiram realizar esse padrão de negócios. E uma das questões que a gente coloca é que a gente teve uma oferta maior de confinamento no Brasil no ano de 2025 e por que a gente tem visto de movimento no Mato Grosso, em Goiás, até aqui no Mato Grosso do Sul, esse movimento ele segue no primeiro trimestre. Então eu queria que você comentasse como é que você vê esses animais ofertados de confinamento, que é também depois a maneira que a indústria frigorífica usa para regular o mercado, porque ele vai ter essa oferta de boi de coxo, e como que esse pecuarista tem travado seus negócios para ofertar no primeiro trimestre. Vamos fazer então o contexto, trazendo a notícia dessa última semana que o Brasil ultrapassa os Estados Unidos na produção de carne. Isso só é possível, moçada, graças ao confinamento, graças a uma intensificação, a eficiência produtiva que nós vem tendo nos últimos anos. Os americanos produziram no ano de 2025 o que o Brasil produziu no ano de 2024. É momento de comemorar? Sim, é momento de comemorar e ficar feliz, mas o preço não é o melhor. Os americanos estão produzindo menos carne e vendendo arroba mais cara do que foi 24, do que foi 23. Então, muitas das vezes, eu estou produzindo mais e se eu não melhorar essa eficiência com o preço que eu tenho hoje, eu vou deixar minha margem líquida cada dia menor dentro da fazenda. Olhando para o segundo semestre, olhando para esse boi, e é um fato, e eu acredito que o boi de confinamento deve crescer no ano de 2026.
que o abate de fêmea ele deve diminuir, mas a produção de carne deve permanecer até parecida ou igual, em algum momento até o melhor do que foi em 2025, apesar de ver um volume de fêmea menor. Porque cada dia mais eu vejo dos meus clientes, com esse preço do boi magro de hoje que eu estou comprando, eu preciso vender um boi de 23, arroba 24, 25. Se o meu boi tem potencial de ganhar peso, eu tenho que tentar diluir aquele custo que eu paguei no boi magro que eu paguei no bezerro. Então o boi dos próximos 2 anos ele deve sair mais pesado até para justificar eu fazer a conversão do boi magro dentro do boi gordo. Um fato que eu estou vendo há uma oferta menor de boi magro nessa reta final de ano e com um preço muito aquecido. Podemos ter sim uma oferta menor de macho. Isso não quer dizer que não vai ter uma fêmea vindo para o abate no primeiro semestre. Mas eu posso ver uma oferta menor de boi e se essa demanda permanece no mesma velocidade que a gente viu nesse último trimestre de 2025, a gente pode ter uma leve oferta menor de boi, fazendo com que esse boi do mês de fevereiro, do mês de março, coloque 10, 15 reais a mais do que está hoje no mercado físico. A própria Bolsa já justifica esse olhar aqui de mercado. Então, sim, a gente pode ver, apesar do confinamento vir crescendo e deve continuar crescendo, porque é algo que nos traz hoje uma eficiência muito boa dentro da fazenda, dentro do sistema, eu já vejo hoje um ponto de atenção. São Paulo vindo pagar boi magro melhor do que o Goiás está pagando. E um grande dono de boitel essa semana, Fabiano, soltou aí na rede social, por que vender boi de 350 magro no Goiás, 360, não justifica. É melhor você engordar no Goiás, porque a oferta de boi magro no Goiás está cada dia menor. Está cada dia menor no Tocantins, está cada dia menor em Minas Gerais. Então a gente pode ver sim esse boi mostrar a cara aí, 10, 15 reais a mais, para melhorar a conta de quem está fazendo engorda hoje, acreditando nesse boi de dentro do fevereiro e março. Tá bom, meu amigo? Essa é uma visão que a gente precisa olhar aqui. Estamos batendo recorde em exportação e em produção de carne. Precisamos ter preços melhores também para o pecuarista no final do dia.